Olá, meus queridos jovens ávidos por conhecimento, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Programação Web. E o objetivo desta videoaula é apresentar para vocês os principais conceitos envolvidos na programação web. Para alcançar esses objetivos, preparei a seguinte agenda para a nossa aula. Primeiro, vamos falar um pouco da história da internet e, claro, da web também. Vou apresentar para vocês um modelo dominante no desenvolvimento web, que é o modelo cliente-servidor. Além disso, vou tentar esclarecer para vocês as diferenças entre front-end e back-end. Também vou falar sobre o que são os servidores web e, claro, nós precisaremos dele para disponibilizar os nossos sistemas web. E vou falar também de uma outra opção, que é utilizar os hosts web. Vamos começar vendo um pouquinho de história. No finalzinho da década de 60, mais precisamente 69, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou um sistema de compartilhamento de informações para pessoas que estavam geograficamente distantes. O objetivo desse sistema era facilitar a comunicação no período de guerra. Ora, vocês sabem que no período de guerra a humanidade acaba investindo um pouco mais em tecnologia e gera grandes avanços, porque cada nação quer suplantar a outra e uma das formas de fazer isso é por meio da tecnologia. Nesse momento surgiu o protótipo da primeira rede de internet, que era conhecida como ARPANET. A partir de sua criação, foram definidos diversos protocolos que nós utilizamos até hoje na internet, como o FTP, o TCP e o IP. Isso ainda na década de 70. Também na década de 70 foi desenvolvida a Ethernet, que é a arquitetura de interconexão de redes locais. Com isso, ao final da década de 70, nós já tínhamos os subsídios para montar o que hoje conhecemos como internet, apesar de que ela só surgiu como nós a conhecemos na década de 80. Entretanto, apesar dela ter surgido na década de 80, ela ainda não teve um impulso muito grande. O seu impulso, sim, que ficou conhecida como a grande rede, que todo mundo usa, que vai, que faz e acontece e a gente não vive sem, foi na verdade ali no início da década de 90, finalzinho da década de 80. Quando um cara sensacional chamado Tim Berners-Lee, na tese de doutorado dele, ele definiu o primeiro servidor web, ele criou o primeiro browser e mais, ele definiu o esboço da linguagem HTML. Quando ele fez isso, ele criou os subsídios para a web. Sim, pessoal, foi esse cara, o Tim Berners-Lee, que conseguiu desenvolver os recursos que nós utilizamos hoje para acessar a web. A partir de então, começaram a surgir diversos sites e sistemas web, entre outras ferramentas, como sites de e-commerce, e-mail. Antigamente a gente usava algumas ferramentas de e-mail, a gente passou a utilizar o e-mail na web, que é muito mais prático, por exemplo. A partir desse breve histórico, já é possível perceber que internet e web não são a mesma coisa, por favor. Enquanto a internet é a infraestrutura que vai interligar diversos computadores e redes ao redor do mundo, a web ela é um sistema de documentos hipermídia que são interligados e executados por meio da internet. Ela depende da internet como infraestrutura. Lembre-se que hipermídia é a reunião de várias mídias no ambiente computacional. Por isso, é fácil você encontrar sites com textos, com imagens, com áudios e vídeos e vários outros elementos. E digo mais, meus queridos, existem websites, ou simplesmente sites, como nós chamamos, que são mais complexos e são conhecidos como sites dinâmicos ou sistemas web, justamente porque eles são capazes de fornecer as mesmas funcionalidades dos sistemas desktop, como por exemplo planilhas eletrônicas, jogos ou outros sistemas mais complexos. Observe que nesta disciplina o nosso foco são os sistemas web. Nosso interesse não é apenas desenvolver sites que são simplesmente repositórios de informação. Não. O nosso interesse é desenvolver sistemas mais complexos que recebem informações dos usuários, processam essas informações e retornam páginas distintas de acordo com as informações que foram enviadas. Antes de chegarmos no desenvolvimento dos sistemas web, primeiro é importante você saber que os sistemas web se baseiam na arquitetura cliente-servidor, como você pode ver nessa figura.
Você, meu querido aluno, utilizando um computador, um smartphone ou qualquer outro dispositivo, estando na sua casa, no trabalho, na universidade, em qualquer lugar que seja, desde que você tenha acesso à internet e utilize um browser, como por exemplo o Chrome, o Firefox, o Opera, o Safari ou qualquer outro, você vai conseguir acessar os conteúdos que estão disponíveis em um servidor web que pode estar hospedado em qualquer lugar do mundo. Para que nós possamos acessar os conteúdos da web, nós vamos abrir o browser de nossa preferência, eu utilizo o Chrome ou o Firefox, vocês podem usar qualquer um, e nós vamos digitar um endereço nesse browser que é chamado de URI, que é o identificador completo do recurso que você deseja acessar. A URI, por sua vez, ela é composta de 3 elementos conforme eu coloquei aqui nessa figura. O primeiro elemento indica o protocolo que nós estamos usando, pode ser HTTP ou HTTPS. Em seguida, nós vamos indicar o endereço da máquina ou host que nós queremos acessar, que é conhecida como URL. E por fim, nós vamos colocar o endereço daquele elemento que nós queremos acessar neste host, que é conhecida como URN. Quando nós fazemos a requisição desse conteúdo, o servidor que já está esperando requisições vai retornar como resposta a minha página web, conforme vocês podem ver aqui embaixo. À medida que essa página é lida e interpretada pelo navegador, ela vai fazendo novas requisições sempre que vão surgindo no código outros recursos que estão presentes nessa página. Por exemplo, o meu browser começou a ler o conteúdo que veio da página e no meio do conteúdo estava pedindo uma imagem que está em um outro servidor. Ele faz essa requisição dessa imagem, essa imagem chega e o meu browser realoca ela na posição correta na minha página. Eventualmente pode vir um áudio que vem desse mesmo servidor ou que está presente em algum outro local na web. O meu browser faz também essa requisição, recebe esse conteúdo, adiciona lá na página. Inclusive eu posso ter também partes de outras páginas e qualquer outro tipo de arquivo. Por isso que um website é hipermídia, porque ele consegue concentrar várias mídias distintas. Como vocês já devem ter percebido do que eu falei agora há pouco, o modelo cliente-servidor ele é baseado em requisições e respostas. Para que uma máquina na internet atue como servidor, ela deve estar executando um software chamado de servidor web ou web server, diferente de web service. Nós vamos aprender a desenvolver nessa disciplina web services, que estarão hospedados em algum web server. E o web server é basicamente um software que fica esperando requisições de algum cliente e trata essas requisições. Mais à frente eu vou apresentar alguns detalhes desses softwares. Por enquanto é importante você entender que o seu browser é capaz de renderizar, ou seja, ele vai conseguir criar visualização a partir de códigos escritos nas linguagens HTML, CSS e JavaScript, também conhecida como a Santíssima Trindade da web. Como esse código vai ser renderizado na máquina cliente e ele diz respeito à parte visível dos sites ou sistemas web, nós chamamos esse código de front-end. Para criar o código front-end existem diversas ferramentas, mas no final qualquer uma delas vai gerar HTML, CSS e JavaScript, que é aquilo que o browser consegue renderizar. Por isso que nessa disciplina você irá aprender a desenvolver front-end utilizando essas 3 linguagens junto com o framework Next.js. Por outro lado, se você desenvolver um site utilizando apenas essas 3 linguagens e fazendo apenas o front-end, provavelmente você vai fazer apenas um site estático, que não é o nosso interesse. Nesta disciplina, como eu já antecipei, estamos interessados em sites dinâmicos. E os sites dinâmicos eles têm outra parte muito importante que é chamada de back-end. Ele é executado no servidor e é desenvolvido utilizando alguma linguagem de programação. As mais famosas eu tenho certeza que vocês conhecem. Java, JavaScript, PHP, C#, Ruby e muitas outras. Nessa disciplina você aprenderá a desenvolver o código do back-end utilizando a linguagem Java com o framework Spring Boot, que é uma das combinações mais utilizadas no mercado, pela facilidade e robustez que ela oferece. Neste momento eu já gostaria que você observasse que é no servidor web ou nos servidores, você pode utilizar mais de um, mas é lá que ficarão todo o código ou dados que serão enviados à máquina cliente, seja a camada de visão feita no Next.js ou sejam os dados da API desenvolvida em Java. Ambos ficarão aqui no servidor, serão requisitados por uma máquina cliente. Utilizando Objects Request, a máquina cliente vai solicitar uma informação que o servidor vai jogar em Objects Response e devolver para o cliente. Vejam que aqui no meu servidor tem tanto front,
quanto back, inclusive banco de dados ou outras aplicações. Como eu falei para vocês sobre o back-end geralmente envolve um API, surge a necessidade de começar a definir o que é API. API vem do inglês, que significa Application Programming Interface. As APIs são construídas e disponibilizadas nas linguagens de programação que vão permitir para os desenvolvedores criarem funcionalidades complexas com mais facilidade. Isso acontece porque a API vai abstrair o código mais complexo, ela vai proporcionar o uso de sintaxes mais simples no lugar de utilizar o código complexo. Ela vai encapsular esse código mais complexo e vai te dar uma interface para que você saiba quais são os métodos que você pode invocar, que você pode executar. E aí, a partir desses métodos, você vai conseguir realizar as operações que você precisa. Mais adiante na disciplina, você entenderá melhor esses conceitos por meio de exemplos práticos. Muitos alunos me perguntam, professor, então o que seria um desenvolvedor full stack? Um programador web full stack é aquele programador web que desenvolve tanto o front-end quanto o back-end e trabalha também com banco de dados. Em um passado não tão distante, quando eu trabalhava com desenvolvimento web, nós desenvolvíamos sistemas monolíticos. Um monolito ele é um sistema que ele vai ser encapsulado e pode ser implantado todo completo. Quando nós desenvolvíamos aquele sistema, nós trabalhávamos por padrão com o front, o back e o banco de dados. Por exemplo, eu desenvolvia muito em Java Server Face. Então eu montava o meu front-end usando o Java Server Face, que é uma linguagem baseada em tags para montar telas. Eu tinha o meu back-end também feito em Java, eu utilizava alguns frameworks para me dar suporte, por exemplo, o Hibernate ou Spring. O Hibernate me dava o suporte para trabalhar com banco de dados e eu criava aplicações completas. Naquela época era quase todo mundo full stack. Mas atualmente existe uma separação bem mais explícita. O front-end ele é desenvolvido utilizando um framework, ele pode ficar no servidor web completamente diferente do back-end, inclusive o back-end que vai ser um API, a própria API pode estar distribuída em diversos servidores e muito provavelmente vocês terão desenvolvedores diferentes. Vai ter equipes de desenvolvimento diferentes. Uma equipe responsável pelo front e uma equipe responsável pelo back. Então no modelo de desenvolvimento atual é um pouco mais difícil você encontrar desenvolvedores que se especializam em toda a stack do desenvolvimento, justamente porque você trabalha com frameworks e linguagens bem distintas em cada uma dessas partes, o front e o back. Voltando à agenda da nossa aula, como eu já havia antecipado, para que uma máquina atue como um servidor web, ela deve executar um software chamado de web server. Existem vários servidores web disponíveis no mercado. Os principais são o Apache e o Nginx. Esse aqui que alguns falam Nginx, em geral nós pronunciamos Nginx. Entretanto, para que esses dois servidores web consigam rodar, consigam executar os recursos das linguagens do back-end, eles vão precisar de containers que executem essas linguagens. Por exemplo, o Apache Tomcat ele executa a linguagem Java. O Glassfish também é um container que executa Java. O Node.js ele consegue executar JavaScript. Além disso, eu posso instalar um módulo PHP ao Apache para que o Apache consiga rodar e executar códigos JavaScript. Observem que tanto o Tomcat quanto o Glassfish, por exemplo, eles podem atuar como servidores web. Mas, todavia, porém, entretanto, as aplicações mais seguras, mais rápidas e mais robustas, elas utilizam ou o Nginx ou o Apache como servidor web e o container ele fica responsável apenas por rodar o código do back-end. Como opção para publicar e liberar os seus sistemas web, você pode, claro, configurar um desses servidores web que eu falei no seu computador, e aí você vai liberar o seu computador para ser acessado por outros computadores clientes. Você pode alugar alguma VPS, que é um servidor virtual privado, VPS vem de Virtual Private Server, ou pode ainda contratar um host web. A diferença entre o VPS e um host web é porque o VPS, em geral, pelo menos eu, quando eu contrato um VPS, eu gosto de pegar apenas uma máquina com um sistema operacional. Essa máquina está lá na nuvem, eu acesso ela e instalo as ferramentas que eu quero. Instalo o servidor web que eu quero, instalo o container web que eu quero. Se eu vou trabalhar com Java, no nosso caso nós vamos usar o Spring Boot. O próprio Spring Boot já vem com suporte para o Tomcat. Então a gente vai lá na nossa VPS, instala o que a gente precisa
e está rodando. Os web hosts, eles já vêm com todo o esquema pronto, já tem um servidor web, já tem um container, você só chega lá, acessa, joga seu código, então fica bem mais fácil de publicar. Entretanto, lembrando que um web host ele também é um computador que está disponível na rede. Para ele estar disponível na rede, ele tem um servidor web. Alguns web hosts têm mais de um, tem vários containers e lá eles vão conseguir rodar o seu código e disponibilizar de uma forma bem mais simples do que se você precisar configurar uma VPS ou configurar a sua máquina. Em geral, nesta disciplina, não se preocupem, porque nós vamos ver o passo a passo para que nós consigamos configurar nossa máquina, transformar ela num servidor e rodar os nossos sistemas web. Para finalizar nossa videoaula, quero lembrá-lo que estou à disposição para tirar suas dúvidas por meio do Discord, por e-mail, ou se você quiser, comenta aí que eu também vou responder todos os comentários. Não deixem as dúvidas para depois, tirem suas dúvidas imediatamente para que elas não se acumulem. Na próxima aula eu já antecipo para vocês que eu vou começar a falar das linguagens de front-end e para começar vamos, claro, na primeira delas, o HTML. Por isso, desejo saúde a todos, fiquem bem, grande abraço e até nossa próxima videoaula.